Fórmula 1 borbulha com todo mundo tentando entender e se perguntando sobre as mudanças, o cavalo de pau na gestão da Aston Martin. Não tá sabendo? Tivemos vídeo extraordinário aqui ontem sobre isso, mas eu te conto. Adrian Newey, mago das pranchetas, agora será o chefão da equipe. Oscar Piastri fala, eles já tiveram conversas internas dentro da McLaren sobre ordens de equipe, mas André Stella, o chefão, diz que não. A mesma McLaren trabalha para entender e também trazer explicações para a imprensa sobre a dupla desclassificação no Grande Prêmio de Las Vegas. Pegou muito mal. Fernando Alonso, depois dessas mudanças na Aston Martin, atualiza suas previsões a respeito da própria aposentadoria. Sebastian Vettel fala do segredo que contou a Lewis Hamilton de seus anos trabalhando na Ferrari. Quinta-feira, 27 de novembro de 2025, Media Day da Fórmula 1 em preparação para a penúltima corrida do ano, Grande Prêmio do Qatar. Tem corrida sprint, amanhã já tem classificação, o bicho vai pegar, então senta aí pra gente falar de tudo. Vamos lá! De qualquer ângulo que você olhe, a notícia de ontem de que Adrian Newey assumirá, no lugar de Andy Cowell, a posição de Team Principal, chefão da Aston Martin, ela é uma revelação bombástica. Não apenas no contexto da equipe, mas no contexto também pessoal do próprio Newey. 67 anos de idade. É isso mesmo? Peraí. 66 anos de idade. Nasceu em 26 de dezembro de 58. Vai fazer 67 daqui a um mês. Nunca ocupou esse tipo de posição. Sempre foi o cara da área técnica com seu caderninho, anotando coisas nos carros dos outros para colocar nos seus, tendo ideias dentro da fábrica, virando noites e etc. E agora todo mundo foi pego de surpresa com a notícia. Ele será o Team Principal. Team Principal, para você saber quem é aquele cara como Fred Vasseur na Ferrari, Toto Wolff na Mercedes, Christian Horner até pouco tempo na Red Bull, agora Lohan Mackes, Ayao Komatsu na Haas, antes era o Gunther Steiner, enfim, Jean Todt também na Ferrari nos áureos tempos, Flávio Briatore na Renault Alpine, lá atrás na Benetton. É o cara que é mais ou menos o presidente do time aqui no Brasil, que fala mal da arbitragem, que discute com a federação, que conversa com o patrocinador, que demite, que contrata. Esta é, no geral, a figura do Team Principal, que vai naquelas coletivas de imprensa peitar os outros chefes de equipe e etc. Acaba sendo, junto com os pilotos, a face mais aparente de um time de Fórmula 1. Newey nunca foi esse cara, sempre trabalhou com outros Team Principals à sua frente. Oi. Trabalhando, peraí. Já abro pra você. Por exemplo, lá atrás, na March, quando ele começou na Fórmula 1, Robin Herd, depois na Williams, Frank Williams, na McLaren, Ron Dennis e na Red Bull, Christian Horner. O Team Principal na Aston Martin, desde que Newey entrou por lá, em março desse ano, era Andy Cowell. Outro vindo da área técnica que estava acumulando funções de Team Principal e CEO. Cowell, que veio da Mercedes, também era um nome respeitado na parte técnica com grande expertise de motores. Newey chegou lá em março e começou a dizer o que achava a respeito da fábrica e a respeito das mudanças que Cowell vinha conduzindo já há um ano. Todo mundo estranhou porque as atribuições de um Team Principal são enormes. Falar com a imprensa, como eu comentei, agradar patrocinadores, demitir e contratar pessoas, comparecer nas reuniões dos chefes de equipe, discutir questões para os novos regulamentos com a FIA e etc. Cada segundo que Newey estiver fazendo isso e não pensando em soluções técnicas para os carros, é tempo que a gente pode considerar desperdiçado naquilo que a gente sabe que ele de fato sabe fazer. O próprio comunicado oficial da Aston Martin, quando fala em mutual agreement, em acordo mútuo, em consentimento das duas partes, deixa claro que havia um disagreement, um desacordo em alguma coisa. E Cowell, numa posição hierárquica inferior à de Newey, que é sócio da equipe agora, teve que recolher o time de campo. Inclusive, já está havendo um erro de tradução aí nas notícias. Cowell não vai para estratégia, ele vai para um posto estratégico, provavelmente na relação com a Honda fabricando motores. Ninguém duvida do talento de Newey na parte técnica, mas é mais ou menos a mesma coisa como você contratar
o Ancelotti, técnico da seleção, para ser o preparador físico. Ele tem alguma noção básica disso? Sim, porque viu a vida inteira preparadores físicos treinarem seus jogadores. Mas não é isso que ele sabe fazer. O negócio do cara é esquema tático, entendeu? Ou, sei lá, como disse ontem o Cássio Corto no podcast dele que eu participei, contratar o Cristiano Ronaldo para jogar no gol. Todo mundo está tentando entender esse movimento e tentando também interpretar se não é justamente temos um outro time principal a caminho, mas ele não pode começar agora. Então Newey vem como tampão, já que ele é sócio, justamente para pôr uma pedra em cima dos boatos de que, por exemplo, viria Christian Horner, que, ao que se sabe, só poderá trabalhar em qualquer outra equipe da Fórmula 1, que não a Red Bull, a partir de março do ano que vem. Numa reportagem, olha que estranho, Oscar Piastri fala que dentro da McLaren aconteceram conversas muito breves, mas aconteceram, sobre ele ajudar Norris na luta pelo campeonato, faltando agora 2 etapas e uma sprint. Em outra, André Stella aparece dizendo que não e que isso não será necessário. Norris tem 390 pontos, Oscar Piastri 366, empatado em terceiro lugar, Max Verstappen com os mesmos pontos. 24 os dois de distância de Norris. Norris só precisa sair desse final de semana com 2 pontos a mais, além dos 24 que tem, para a fatura estar liquidada. Porque teremos 25 pontos em disputa em Abu Dhabi, se ele chegar lá com 26, já está resolvido. André Stella disse, não há motivos para isso. Piastri, por sua vez, em outra publicação, comentou, já tivemos conversas brevemente sobre o tema. A McLaren, vale lembrar, já é campeã de construtores desde Singapura e, portanto, não depende mais da soma de resultados de seus pilotos para vencer as demais. Antes da gente continuar, deixa eu pegar um negócio que tá faltando colocar aqui no cenário. Tava com saudade? Pois é. Os brindes são fornecidos, você já sabe, pela nossa parceira ReHap e serão sorteados neste mês, última live neste domingo, última live do mês, no caso, para os nossos assinantes. São cortesia da ReHap, nossa parceira, tá aqui o link deles para você conferir o que eles têm por lá. Legos colecionáveis, miniaturas, Hot Wheels, tudo que você puder imaginar ligado ao automobilismo ou não, para sua criança pequena ou para você, criança crescida. O que eu encontro de marmanjo em loja da ReHap, de olho nos brinquedos que não são pro filho, com certeza. Para concorrer é fácil, basta você ser membro assinante aqui do canal, tem o botão aderir ou seja membro, o link tá lá embaixo também na descrição. Vem na live de domingo, grita eu quero no chat e aí o robô do Houston filtra vocês. Pensa que acabou? Não, esse é daqueles meses que temos um monte de coisas aqui, porque ainda ganhei boné da Ferrari quando fui lá no lounge da IBM e itens da Aston Martin, cortesia da outra parceira do canal, a Pepperstone. Portanto, para maior e melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil, os melhores brindes à disposição. É só você vir apoiar a gente que a gente devolve em benefício. Beleza? Então é isso, QR Code na tela, merchan feito. Link também no primeiro comentário fixo na descrição, vai pelo nosso link ou pelo nosso QR Code lá na ReHap, porque eles sabem que a parceria funciona, todo mundo se ajuda. A McLaren segue tentando entender o que aconteceu para uma dupla desclassificação levar seus 2 carros para fora do resultado do Grande Prêmio de Las Vegas. 0 pontos para os dois. Lando Norris foi segundo on the road, ou seja, na pista, desclassificado. Oscar Piastri foi quarto, também levaria importantes pontos. Nada. E nos 2 casos, a justificativa foi a mesma. Desgaste excessivo da placa que vai embaixo do assoalho. De uma certa forma, a infração ajudou Oscar Piastri, porque ele perderia 6 pontos em relação a Norris. Porém, com ele zerando e Verstappen marcando 25, Max encostou nele. E agora os dois têm 366. A reação imediata da McLaren depois da corrida foi se desculpar com os pilotos, afinal de contas eles fizeram a parte deles na pista e iniciaram uma investigação interna para entender o que raios aconteceu. Segundo André Stella, desde o começo da corrida tinha ficado claro que eles teriam problemas com a equipe e no final da prova a gente ouviu no rádio
instruindo Norris a aliviar o passo, a andar devagar para evitar que o downforce e a oscilação das ondulações no asfalto de Las Vegas fizesse o carro bater mais do que o inevitável no chão. Falando também por que Oscar Piastri teve mais dano do que Norris e não foi instruído a andar devagar, ele disse: o time perdeu um dos sensores que estava monitorando esta situação, o que vem inclusive muito a calhar nessa semana com a programação do canal, porque terça-feira a gente fez um vídeo sobre telemetria, contando das centenas de sensores que o carro carrega e no caso da McLaren, então, perder um deles no caso de Piastri levou à desclassificação também do carro número 81. Stella disse que tirar o pé do acelerador nas retas só funcionou em alguns pontos do circuito e não em todos, o que acabou tornando inevitável a desclassificação e eles tinham praticamente certeza que isso aconteceria. Inclusive, comentário aqui meu, dá para perceber no rádio, enquanto o Norris perdia muito terreno para Verstappen, tirando o pé até nas curvas de alta e retas, que a equipe não queria levantar a lebre, só falava para ele tirar o pé, Norris achava que era combustível, eu falava, não, mas a gente não gastou mais do que podia. E eles não entravam em detalhes. Para quê? Para não chamar a atenção de algo que podia passar despercebido, porque vai que a FIA não olha a placa. A inspeção é randômica, não se inspeciona, a gente já explicou isso aqui no passado, tudo em todos os carros, porque senão o resultado da corrida demoraria uma semana para sair. Então eles escolhem itens aleatórios, esse eu vou inspecionar isso, esse eu vou inspecionar aquilo, de forma que quem for pego será desclassificado. Só que aí, quando alguém é pego, isso dispara uma verificação generalizada, e os 10 primeiros em Las Vegas foram inspecionados. Por fim, ainda falando sobre a cultura interna da McLaren, diferentemente, por exemplo, do que acontece na Ferrari, Stella, que veio da Ferrari, disse: não existe uma cultura de apontar o dedo na equipe, mas sim uma cultura de progresso e crescimento constante. Ele fala da chamada blaming culture da Ferrari, que é alguém arrumar um bode expiatório e falar, isso aqui é culpa dele. E aí a organização fica mais tempo procurando encontrar culpados do que evoluir. Fernando Alonso é obviamente um dos que seria perguntado sobre a repercussão das mudanças internas na Aston Martin. E ele atualizou suas previsões de aposentadoria. O contrato de Alonso termina no final de 2026, quando ele terá concluído sua 23ª temporada na Fórmula 1. E ele foi perguntado, evidentemente, se continua ou se continuará, se as mudanças internas têm alguma relação com o que ele pensa da própria carreira, e ele disse: é difícil avaliar o próprio desempenho, se houve alguma mudança, se você está melhor ou pior. Mentira, o Alonso acha que ele está no auge. Enquanto eu não tiver um carro competitivo e um ambiente que provavelmente desperte meus sentimentos e espírito competitivo. Isso, acho que é a aposentadoria, né? Não é algo que eu esteja pronto agora, quando não estou lutando por grandes conquistas, mas em 2023 foi um bom exemplo disso, quando o carro estava lá em cima, no pódio, então sim, eu tenho autoconfiança. Tenho muita confiança também na equipe, de que no ano que vem podemos corrigir as coisas e lutar por algo mais importante. E sim, enquanto eu me sentir competitivo, rápido e motivado e fisicamente no nível necessário, continuarei correndo. Sebastian Vettel deu entrevista ao podcast oficial da Fórmula 1, Beyond the Grid, que eu admito não tive tempo ainda de ouvir, provavelmente vou ouvir enquanto corro no sábado, porque aí é 1 hora correndo, é o tempo de ouvir o podcast inteiro, mas lendo uma reportagem eu trago aqui para vocês revelações que ele fez e conclusões que tirou de seu tempo na Ferrari e o que ele disse para Hamilton quando soube que o inglês ia para a equipe vermelha. E ele disse então, para Lewis, que estava em uma equipe britânica e cada equipe é muito diferente, ficou na Mercedes muito tempo e depois de ir para a Ferrari, será uma diferença enorme. Como o coração e a cultura da equipe são italianos, seu idioma é inglês, então ele entende todo mundo na fábrica, mas também há funcionários que não falam fluentemente outro idioma ou não entendem quase nada. E se você não fala muito bem, você realmente conhece as pessoas e absorve a cultura? E ele diz: esse foi um erro crucial que cometi. Aprendi italiano, fiz aulas, me virei, entendi, mas não era perfeito. E eu deveria ter estudado italiano mais e passado mais tempo na Itália para entender melhor a cultura, porque a cultura são as pessoas. Eu disse a Lewis antes de sua mudança: o único conselho que eu posso te dar, o melhor conselho que eu posso te dar é aprender o idioma e aprendê-lo muito bem. A melhor maneira de aprender o idioma é se expor a ele, comece conversando com as pessoas quando estiver
estiver no país. Assim você se familiariza com a cultura e o resto se encaixa naturalmente. Eu tenho inclusive um comentário a fazer aqui de quem viveu isso na pele. Obviamente não fui piloto de Fórmula 1, nem trabalhei na Ferrari, mas eu trabalhei numa empresa mexicana e eles falavam espanhol, eu entendia muito bem, e se precisasse falar, seria entendido, mas meu porto seguro era o inglês, que eu falo muito melhor. E eles também me entendiam melhor e se faziam entender em inglês, mas isso criava um obstáculo, porque como eu tinha um idioma em que eu era 100% entendido, eu também não me matava e não me esforçava para falar espanhol. Já havia uma rota segura para escrever e-mail, mandar WhatsApp, telefonar e etc. E aí eu percebi que ainda que fosse um funcionário de confiança, tivesse muita responsabilidade, etc e tal, eu nunca fui um deles. Você me entende? Pois é, talvez isso que Vettel tenha tentado explicar para Hamilton. Amanhã, 10h30 da manhã, já tem carro na pista para o treino livre único. Única sessão para preparação dos carros. E depois, 2h30, a classificação para sprint, formando o grid da corrida curta. Final da tarde, a gente vem aqui com um vídeo comentando de tudo. No sábado, às 11 horas da manhã, a corrida curta, a Sprint Race, já distribuindo pontos. Importante ficar de olho. E às 3 da tarde, a formação do grid de largada. Acabou. Eu volto aqui para comentar com vocês do que aconteceu e das nossas expectativas para a corrida de domingo, que tem largada marcada para 1h da tarde no domingão, comecinho da tarde. Portanto, eu encontro vocês 15 minutos antes. A gente entra ao vivo para nossa transmissão paralela em segunda tela no projeto Outro Canal. Com Matheus Furlan novamente junto com a gente na narração e Rodrigo Ademi nos comentários, e direto do front, Juliane Serrazoli trazendo os insights, aquilo que só ela viu. Encontro marcado. Se assiste lá, Band Play, F1 TV, escuta com a gente aqui. Depois de 18 horas, a gente volta aqui para nossa live pós-corrida, respondendo suas perguntas, seus superchats, falando das notícias de dentro e de fora da pista, dos resultados, do que virou do campeonato, do que ainda falta acontecer, resultados do Bortoleto e etc. E sim, sorteando os brindes para nossos assinantes. Dá tempo ainda de concorrer, dá tempo de você se tornar membro. Vários desses brindes, inclusive, fornecidos pela nossa parceira, a ReHap. Nessa semana, terça-feira, já comentei, mas não custa reforçar, tivemos um vídeo aqui sobre a telemetria na Fórmula 1, explicando como funciona, o que monitora, qual é a origem, o que dá para entender hoje em dia e vários causos. Como sempre, mais um daqueles nossos mega vídeos técnicos. E na semana que vem vem outro mais porrada ainda, o da suspensão ficou para semana que vem. Na quarta-feira, pequena, grande história de uma corrida de Corcel 2 com pilotos de Fórmula 1 antes do Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá, 1983, que marcou inclusive o lançamento de uma edição especial desse carro e parece, segundo historiadores, que ainda tem uns 20 andando pelo Brasil. Já viu o vídeo e o Corcel? Vale se assistir. Então é isso, passada de régua de quinta-feira, Media Day da Fórmula 1, a gente ainda volta aqui sexta, sábado e 2 lives no domingo, transmissão paralela e pós-corrida. O que você acha que vai acontecer? Norris pode liquidar o campeonato nesse final de semana? Digo Norris porque ele é o único que tem chance matemática de fazer isso. Os outros dois precisam levar a briga até Abu Dhabi. Comente aqui embaixo. Eu acho que o campeonato está entre Norris e Verstappen. Não vejo, ainda que matematicamente apto, Piastri no ponto de lutar. Mas pode escrever aqui embaixo, a caixa de comentários é de vocês. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda sempre demais o canal no seu crescimento. Rumo aos 300 mil inscritos. Já estamos beirando 243 mil, portanto a maior parte da distância a gente já fez. Estamos encostando em 250 000. Já contei pra vocês da minha promessa de deixar o mullet do Bottas quando a gente chegar a 1 milhão, né? Então se quiser me ver de mullet, precisamos de 1 milhão de inscritos. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e o WhatsApp. Você entra e passa a receber recadinho, breaking news, o calendário do final de semana para você salvar e mandar para os amigos e tudo que a gente faz por aqui. E a gente faz muita coisa por aqui também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads, TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui os arrobas, o link tá lá embaixo também na descrição. A gente se vê aqui ao longo de todo o final de semana, o penúltimo final de semana de Fórmula 1. Aproveite antes que acabe. Até amanhã, até o próximo vídeo. Valeu e aquele abraço.